Conto Amar esse Universo, de Arthur C. Clarke. Senhor Presidente, Administrador Nacional, Delegados Planetários. É uma honra e, ao mesmo tempo, uma grave responsabilidade falar-lhes neste momento de crise. Noto, e posso compreender muito bem, que muitos dos senhores estão chocados e consternados por certos boatos que ouviram. Mas devo implorar-lhes que esqueçam os seus preconceitos, muito naturais numa ocasião em que se acha em jogo a existência da raça humana, e da própria Terra. Um desses dias, deparei-me com uma frase secular: pensar o impensável. Isso é exatamente o que temos de fazer agora. Devemos enfrentar a realidade dos fatos sem titubear, não permitindo que as emoções suplantem a nossa lógica. Cumpre-nos, em verdade, fazer exatamente o contrário, deixar que nossa lógica suplante nossas emoções. A situação é extremamente crítica, porém não desesperada, graças às surpreendentes descobertas que meus colegas fizeram na estação Antigeia. Porque as informações são verdadeiras. Podemos, realmente, estabelecer contato com as supercivilizações do núcleo galáctico. Pelo menos, podemos dar-lhes conhecimento de nossa existência, e se isso está ao nosso alcance, deveria ser-nos possível apelar para o seu socorro. Não há nada, absolutamente nada, que possamos fazer pelos nossos próprios esforços no breve espaço de tempo de que dispomos. Faz apenas 10 anos que a busca de planetas transplutonianos revelou a presença do anão preto. Dentro de 90 anos ele realizará a sua passagem periélica, dará volta ao Sol e mergulhará mais uma vez nas profundezas do espaço, deixando atrás de si um sistema solar desintegrado. Todos os nossos recursos, todo o nosso tão gabado controle sobre as forças da natureza, são impotentes para alterar-lhe a órbita, por uma fração de polegada sequer. Mas desde que foi descoberta a primeira das chamadas estrelas faróis, nos fins do século XX, sabemos que existem civilizações com acesso a fontes de energia incomparavelmente superiores às nossas. Alguns dos senhores recordarão, sem dúvida, a incredulidade dos astrônomos, e, posteriormente, de toda a raça humana, quando os primeiros exemplos de engenharia cósmica foram descobertos nas nuvens de Magalhães. O que se apresentava aos nossos olhos eram estruturas estelares que não obedeciam a leis naturais. Ainda hoje, ignoramos qual seja a sua finalidade, mas estamos conscientes de suas tremendas implicações. Compartilhamos um universo com seres capazes de manipular os próprios astros. Se consentirem em nos ajudar, será para eles uma brincadeira de crianças defletir a trajetória de um astro como o Anão Preto, cuja massa é poucos milhares de vezes maior que a da Terra. Brincadeira de crianças, disse eu? Sim, talvez isso seja literalmente verdadeiro. Todos aqui presentes se lembrarão, estou certo, do grande debate que se seguiu ao descobrimento das supercivilizações. Devíamos tentar comunicar-nos com elas, ou era preferível que permanecêssemos na obscuridade? Havia, naturalmente, a possibilidade de que já soubessem tudo a nosso respeito, ou de que a nossa presunção os irritasse, ou, em suma, de que reagissem de uma maneira desagradável qualquer. Se bem que os benefícios de tais contatos pudessem ser enormes, os riscos eram terrificantes. Mas agora não temos nada a perder, só a ganhar. E até o presente, havia outra circunstância que fazia com que o problema não tivesse mais do que um longínquo interesse filosófico. Embora pudéssemos, com grande dispêndio, construir radiotransmissores capazes de enviar sinais a esses seres, a mais próxima supercivilização está 7.000 anos-luz distante de nós. Mesmo que eles se dispusessem a responder, milhares de anos se passariam até que obtivéssemos uma resposta. Em vista disso, pareceu-nos que os nossos superiores não nos podiam prestar ajuda, nem representar uma ameaça para nós. Mas agora tudo isso mudou. Podemos enviar mensagens às estrelas numa velocidade que ainda não pode ser medida e que, muito possivelmente, é infinita. E sabemos que eles estão usando técnicas semelhantes, pois detectamos os impulsos que eles irradiam no espaço, ainda que, por ora, sejamos totalmente incapazes de interpretá-los. Esses impulsos não são eletromagnéticos, é claro. Não sabemos o que sejam, e nem sequer temos um nome para designá-los. Ou melhor, temos nomes demais. Sim, cavalheiros, existe, afinal de contas, algo de verdadeiro nas velhas crendices a respeito de telepatia, percepção extrasensorial ou como quer que prefiram chamá-las. Mas não admira que o estudo de tais fenômenos nunca tenha feito progressos aqui na Terra, onde o ruído de fundo de 1 bilhão de pensamentos submerge todos os sinais. Mesmo o insignificante progresso registrado antes da era espacial parece um milagre, como descobrir as leis da música numa fábrica de caldeiras.
Somente depois que nos afastamos do tumulto mental do nosso planeta podemos começar a alimentar a esperança de estabelecer uma ciência positiva da parapsicologia. E mesmo assim, foi preciso que nos deslocássemos para o outro lado da órbita da Terra, onde o ruído não só era abafado por 290 milhões de quilômetros de distância, mas também interceptado pela massa inimaginável do próprio Sol. Somente ali, no nosso planetóide artificial Antigeia, podemos detectar e medir as fracas radiações mentais e descobrir as leis de sua propagação. A respeito de muitas coisas, essas leis ainda não podem ser compreendidas por nós. No entanto, conseguimos estabelecer os fatos fundamentais. Como suspeitavam há muito aqueles que acreditavam nesses fenômenos, eles são disparados por estados emocionais, não pela simples força de vontade ou pelo pensamento consciente, deliberado. Não é de surpreender, pois, que tantos registros de acontecimentos paranormais, no passado, estivessem em relação com momentos de morte ou de desastre. O medo é um poderoso gerador. Em algumas ocasiões, pode manifestar-se acima do ruído circundante. Uma vez reconhecido esse fato, começamos a fazer progressos. Induzimos artificialmente estados emocionais, primeiro em indivíduos isolados e depois em grupos. Conseguimos medir a proporção em que a distância atenuava os sinais. Temos agora uma teoria fidedigna, quantitativa, que foi verificada até uma distância tão grande como a de Saturno. Acreditamos que os nossos cálculos podem ser estendidos às próprias estrelas. Se isso for exato, poderemos produzir um grito que será ouvido instantaneamente em toda a galáxia. E certamente haverá alguém para responder. Ora, só há um meio de produzir um sinal com a intensidade necessária. Eu disse que o medo era um gerador poderoso, mas não o é suficientemente. Mesmo que pudéssemos suscitar em toda a humanidade um momento de terror simultâneo, o impulso só seria detectado até 2000 anos-luz de distância. Precisamos de um alcance pelo menos 4 vezes superior a esse. E podemos obtê-lo, utilizando a única emoção que é mais poderosa do que o medo. Todavia, necessitamos também contar com a cooperação de nada menos de 1 bilhão de indivíduos, num momento de tempo que deve ser sincronizado no mesmo segundo. Os meus colegas já resolveram todos os problemas puramente técnicos, os quais, em realidade, são perfeitamente triviais. Os dispositivos simples de eletroestimulação que se fazem necessários para isso vêm sendo usados na pesquisa médica desde as primeiras décadas do século XX, e o impulso de sincronização necessário pode ser irradiado pelas redes de comunicações interplanetárias. Todas as unidades de que precisamos podem ser produzidas em massa no espaço de 1 mês, e as instruções sobre o seu uso não requerem mais do que poucos minutos. É a preparação psicológica para o dia digamos, que exigirá um pouco mais de tempo. E esse, cavalheiros, é o seu problema. Naturalmente, nós, os cientistas, lhes prestaremos toda a ajuda possível. Compreendemos que haverá protestos, gritos de indignação, recusas em cooperar. Mas quando se considera logicamente o assunto, a ideia será mesmo tão revoltante. Muitos de nós pensamos, pelo contrário, que ela é bastante apropriada, que há aí uma certa justiça poética. A humanidade enfrenta agora sua emergência decisiva. Num momento de crise como este, não é justo que apelemos para o instinto que sempre assegurou a nossa sobrevivência no passado. Um poeta, numa época anterior quase tão perturbada quanto a nossa, expressou essa verdade melhor do que jamais poderei fazê-lo. Devemos amar-nos uns aos outros ou perecer. Fim do conto. Publicado em outubro de 1966. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.